Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. O meu nome é Douglas Camilo e toda semana nós trazemos aqui um convidado especial para ajudar você, empreendedor, empresário, homem e mulher de negócio, que deseja ter sucesso no seu empreendimento, melhorar as estratégias, tomar as melhores decisões de uma forma mais equilibrada e organizada. E depois de um período aí, ainda, numa pequena saída aí de uma grande pandemia, de um estresse, de uma situação onde fica em casa, a economia vê depois, o pessoal começou a sair e as contas começaram a chegar, não é? E para falar sobre um assunto muito relevante, que é a questão da saúde, mas não a saúde física apenas, mas a saúde emocional, né? Quantas vezes a gente acaba cuidando de outras coisas e acaba deixando a questão da saúde mental, emocional, isso afeta toda uma condição de trabalho, família e muito mais. E para discutir esse assunto, eu tenho um convidado especial aqui. Ele já veio aqui, é o primeiro do Negócio de Carreira aqui na Jovem Pan, que é o Luciano Santana. E aí, Luciano, tudo bem? Fala, Douglas, tudo bem? Até que enfim você voltou, hein? Até que enfim voltei. Eu lembro quando nós fizemos o primeiro programa, né, abrindo aí a série, e é uma alegria muito grande e agradeço ao convite por retornar aqui ao programa. Que bom. E o seguinte, ó, vamos deixar aí, você é uma pessoa extremamente motivada, inteligente, faz boas perguntas também, faz umas perguntas difíceis para os outros, né? Eu tô construindo uma evolução gradativa, você sabe disso, né? Você faz parte dessa construção de carreira profissional. E você já falou um dia assim, Douglas, eu vou te entrevistar para você contar a tua história, não é? Verdade. Então, nós vamos combinar o seguinte, quando eu já chegar no estágio ali que eu quero falar, aí você vai vir aqui, você vai sentar nessa cadeirinha aqui, eu vou sentar e você vai me entrevistar, entendeu? Troca de cadeira agora. Troca de cadeira, entendeu? A gente pode fazer isso com outros temas também, não tem problema, mas eu quero te dar a honra de você fazer essa entrevista, entende? A gente vai fazer aqui no estúdio da Jovem Pan, vai programar essa bagaça aí, e aí, meu amigo, eu vou falar uma série de coisas, né, dentro do tempo que a gente tiver, em relação à superação, conquistas, derrotas, alegrias, frustrações. Então já fica a pauta aí, ok? Certo, Douglas. E cá entre nós, só para deixar um spoiler aí pro pessoal, o Douglas, amigo aí de longa data, tem simplesmente uma história incrível de vida e de carreira profissional. Acompanho e divido um pouco dessa história aí, pelo menos há uns 15 anos, né, Douglas? Por aí. E participei ativamente aí, inclusive, de algumas etapas como amigo e como colega de trabalho, né, dividindo projetos. Então, tem muita história para contar, desde a infância até a jornada profissional aí. Isso mesmo. E você, desde quando você falou, eu guardei isso daí. Então, você vai ser o meu entrevistador. Aí você vai fazer as perguntas difíceis. Enfim, isso é pra poucos, hein? Isso é pra poucos. Obrigado. Então já está definido o tema aí, você já deu o spoiler, né? Mas eu vou contar na hora certa isso daí. Luciano, depois de um período turbulento, confuso, as pessoas tiveram problemas e estão tendo problemas financeiros, relacionamento, esse negócio de vai trabalhar em casa, o cara saiu carregando cadeira, computador da empresa, se adaptando, aquela loucura que foi no primeiro momento do fecha, né? Tipo, vai para casa agora porque você não pode sair que tem uma pandemia. Passou um tempo, as pessoas tiveram que se adaptar, né? A internet, a comunicação online, o trabalho remoto, as tomadas de decisões, reuniões online para definir um monte de coisa, uma série de tomadas em um período curto, né, de tempo. Tudo isso acaba gerando aí alguns problemas, né, mentais, psicológicos, expectativa. Só da gente começar a falar, cara, eu começo a pensar assim, como eu consegui ficar praticamente aí 6 meses, né, foi intenso os primeiros meses, né, mas naquela expectativa de, não, mais 7 dias, mais 14 dias, e foi indo, isso daí deu um tempão. Tudo isso gerou problemas na saúde, na questão da capacidade de gerar entregas, os relacionamentos dentro de casa. Então, sobre esse tema que a gente vai estar falando hoje, né? Sobre a saúde emocional e também depois como a área de gestão de pessoas, como profissional de gestão de pessoas, ele pode ajudar
esses profissionais a se reorganizar sobre tudo isso. Mas vamos lá, antes de entrar no assunto, né, com profundidade, se apresenta, né? Quem é você, as tuas principais formações, o que você faz e como que você pode, então, ajudar a pessoa que quer ter carreira. Esse é o objetivo, Luciano, que as pessoas estudem e gerem um crescimento profissional. Vamos lá. Quem é você? Quem é você? Essa é a pergunta... Essa é difícil, né? Essa é a pergunta clássica das entrevistas, né? Mas, o Douglas, esse assunto ele é muito pertinente. Antes de me apresentar e qualquer comentário, ele é muito pertinente, é muito relevante. Acho que a gente não pode naturalizar muitas coisas. E nós, enquanto seres humanos, a gente acaba se adaptando, né? O ser humano é um ser adaptável, um ser mutante, social, etc. Mutante no sentido de mutável, né? E a gente meio que de 2020 para cá, passando por tudo que passamos, a gente naturalizou algumas coisas. E que, humanamente falando, acabam exigindo muito esforço físico, mental, né? E gerando aí o que a gente chama de síndrome de adaptação geral, que é o estresse. Mas a gente entra nessa pauta. Bom, a minha formação é em administração, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Sou administrador, pedagogo, gestor de pessoas, trabalho na área de negócios, né, na área corporativa já há 26 anos. Hoje trabalho como coordenador de cursos de ensino superior em uma instituição aqui da nossa cidade. E também desenvolvo trabalhos de mentoria, consultoria empresarial, treinamento e capacitação muito fortemente, né? Então, é isso aí. E cientista social, né? Mestre em ciências sociais e basicamente observando os aspectos da cultura na sociedade e dentro das organizações. Sim, perfeito. Essa questão de cultura organizacional é uma pauta legal porque está totalmente relacionado ao ambiente de trabalho, né? A questão das condições, da tomada de decisão, da comunicação, dessas tradições, né? Essa ideia de, não, é a tradição da empresa. Eu sou um pouco crítico em alguns pontos também, na hora certa que eu falo um pouquinho sobre isso, mas tudo isso acaba pressionando as pessoas e levando elas a tomar alguns comportamentos diferentes, né? Eu sempre uso a seguinte expressão, né? Um pensamento gera um comportamento que cria um comportamento, né? E a repetição desse comportamento, ele vai gerar uma crença, né? Ele vai reforçar aquele pensamento que eu tinha. Nossa, não é que aconteceu mesmo? Não é que é verdade? Então, um pensamento vai gerando o sentimento de alegria, tristeza, medo, raiva ou qualquer outro tipo de sentimento, e faz a pessoa adotar uma postura, né? Ou de ataque, ou de defesa, ou de fuga, ou de posicionamento. E isso está totalmente condicionado à saúde das emoções, né? As nossas emoções. Então, Luciano, já entrando no tema agora, como anda a saúde emocional do brasileiro e até mesmo das pessoas no ambiente de trabalho e até mesmo no mundo? Ô Douglas, eu estou aqui sorrindo, certo? Mas isso não garante que eu esteja bem. Entendi. Estou feliz por fora. E é isso que tem acontecido. Tá. As pessoas estão sorrindo, as pessoas estão levando, como eu falei, naturalizou-se a condição, porque não tem perspectiva, né? Não conseguimos enxergar outras situações para além, muito, muito além, né? A gente não consegue pensar além de... Agora um pouco menos, né? Sim. Né? Aliviou um pouco. Tá aliviando um pouco a pressão. Liberou um pouco aí a pressão. Então a gente começa a voltar a sonhar, mas até então a gente não conseguia pensar um mês à frente, 2 meses à frente, as empresas, né, que eu digo. E aí, claro, as pessoas. A gente não tinha perspectiva nenhuma. Então era um dia após o outro mesmo, né? E então, assim, eu digo sempre, tenho conversado com pessoas, até com alguns empresários, né, que a gente tem amizade e mantém contato. Eu digo sempre, ninguém está bem. Ninguém está bem. Depois desse período todo, cara, que a gente passou, é impossível, velho. Só, sei lá, não sei qual a condição que a pessoa esteve durante esse período para dizer que está 100% neste momento. Eu acredito muito que as pessoas
passaram o que a gente chama de síndrome de adaptação geral, que é o estresse, e aí são diferentes níveis, né, que cada um vai vivenciando realidades diferentes, momentos diferentes, condições diferentes, que vão gerando maior nível de estresse ou menor nível de estresse, mas todos nós passamos por uma necessidade de adaptação, como você falou. Nós saímos numa sexta-feira e não voltamos, muitos, até hoje, né? E depois de algum tempo, alguns começaram a retornar. Levamos computadores debaixo do braço, levamos a empresa para dentro de casa, né? Eu brinco. E aquele ditado que sempre foi dito no mundo corporativo, que os problemas pessoais precisam ficar da porta para fora da empresa e de repente a empresa está dentro da minha casa. Exatamente. Então isso cai por terra, cara. São ditados aí que o mundo corporativo impunha e que hoje já não faz mais sentido. E outra coisa também é aquela questão assim de vida pessoal e vida profissional, né? Aquela separação muito estanque, né? Olha, aqui é pessoal, aqui é profissional. Não existe cara, de isso. repente virou tudo uma coisa só, tá tudo dentro vida, de casa. Né? É vida. Você tá fazendo almoço e tá tendo que responder, participando tá cuidando do reuniões. Filho. Cuidando do filho e participando de reunião, e não tem condição, cara, não tem outra opção, entende? E nem sempre as empresas enxergam isso. E aí lá atrás, quando virou, né, pandemia, e por que eu falo lá atrás? Porque assim, nossa, o professor fica retomando isso, o Luciano fica falando... Não tem como esquecer, cara. Não tem como esquecer, isso tá impregnado em nós. A gente viveu isso. E não tem como... muito recente também. É muito recente, não tem como naturalizar isso. Falar assim, não, passou. Não passou não, cara. A gente precisa enfrentar isso. A gente precisa pensar sobre tudo o que aconteceu pra gente reformular a nossa estratégia para continuar vivendo. E aí lá atrás, então, o que acontece, né? Não, para manter a empresa viva... né, manter a empresa no mercado, vamos todo mundo nos doar mais, vamos todo mundo fazer mais, produzir mais. O que houve? Todo mundo foi para suas casas e houve um salto muito significativo de produtividade dentro para todas as empresas, de uma forma geral, porque todo mundo ficou muito preocupado com a condição, né, de perder trabalho, de perder emprego, da empresa fechar e tal. Vamos ajudar a empresa. Todo mundo, vamos para cima. Natural. Vamos para cima, ajuda a empresa. Passado esse período, retomado um pouco desse mercado e tal, só que essa condição não mudou. As pessoas continuam trabalhando acima das suas cargas horárias, acima daquilo que naturalmente... Da capacidade natural, né? Natural, que humanamente se suporta. Porque uma coisa é você trabalhar arduamente, carga horária a fio, durante uma semana, um mês. A outra coisa, cara, é você sustentar essa postura durante 2 anos. Então, esse ato, né, de você permanecer muito tempo numa situação de estresse crônica, que foi e está sendo, e talvez esteja, graças a Deus, no final aí, né, se encaminha aí para uma conclusão disso, mas todos nós vivemos, do mais alto escalão até o nível mais operacional, vivemos um nível de estresse talvez há décadas. No nível hard. Hard, e talvez há muitas décadas não vivenciada pela humanidade, pela nossa sociedade. Nós não estávamos habituados com tamanho nível de estresse. E isso, cara, desencadeia... inclusive voltou muito à tona um conceito que não é novo, né, que ele surge ali na década... Os estudos surgem lá na década de 20 e 30 e depois mais fortemente ele é consolidado nos anos 70 e 80, que é a síndrome de burnout. Que é exatamente o estresse crônico prolongado. E é exclusivamente ocupacional, ou seja, relacionado a trabalho. E essa situação é tão grave, né, essa condição da saúde emocional, mental dos trabalhadores frente a essa realidade individual, invisível, que não transparece para a empresa muitas vezes, porque uma coisa solta o pessoal para um trabalho
remoto, teletrabalho, Tá. mas eu não sei o que se passa da porta para dentro, lá na tua casa, cara. Uhum. Eu não sei qual é o teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos. Eu sei que eu te cobro. Sim. A empresa vai cobrar a entrega, vai cobrar teu resultado. Mas eu não sei o nível de dificuldade. Muitas empresas se dedicaram para isso, cuidaram. Outras empresas não conseguiram. Não é porque não quiseram, não conseguiram acompanhar nos pormenores. Só que dentro de casa as pessoas viveram realidades insanas. Uhum. Tá? Ou por falta de condição de trabalho no sentido de estrutura, não tinha computador, não tinha uma cadeira, não tinha um lugar, uma iluminação, qualquer coisa, né? Ergonomia, tudo. Sim. Filho sem aula, esposa, familiares que não entendiam o contexto, enfim. Então, tudo estresse. E mais a entrega, o resultado e tudo mais. Os familiares, né? As pessoas que... Não entendem. E aqueles também que vieram a óbito, né? Porque é o estresse de perder alguém da família, não é? Sim, sim. E quantos amigos, né, colegas, passaram por dificuldades, foram internados, oramos por muitos amigos, né? Pedimos pela vida de muitos amigos, infelizmente perdemos alguns, graças a Deus outros conseguiram se recuperar, mas a gente passou por isso, a gente passa por isso, a gente vive isso, né? Então surge, Douglas, a retomada desse conceito do burnout, que é esse estresse crônico, tá? Ele se confunde com o estresse tradicional, né? Tá. E o esse estresse comum que a gente fala, a pessoa está estressada. Tem um estresse saudável, né? Um estresse positivo. O eu-estresse, enfim, tem ali os entendimentos. Mas o estresse ele pode acontecer em qualquer área da tua vida. Agora, o burnout ele acontece, é um estresse crônico decorrente da relação de trabalho. Ele é ocupacional, exclusivamente da relação de trabalho. Tá. E esses 2 últimos anos exigiram demais. Então, as pessoas chegaram no esgotamento, que é o conceito. E só para curiosidade, o burnout ele vem de um estudioso, né, dessas décadas aí de 30, 40, né, e mais ali quando consolida o conceito dos anos 70, 80, em que se estudavam dependentes químicos. Tá. Esse é o conceito. Tá. E o burnout era uma gíria de rua, lá nos Estados Unidos, que quando o dependente químico consumia tanta droga, consumia tanto aquele componente tóxico, que ele ficava exaurido. Tá. Ficava esgotado. E aí se arrastava. Atribuiu esse nome. E aí o psicólogo, né, que fazia esse acompanhamento, esse estudo, ele deu esse termo, burnout, para esses dependentes químicos. E aí depois ele começou a perceber que os próprios membros da equipe dele que faziam o atendimento a esses dependentes químicos também, pelo estresse do relacionamento com esse público, do convívio, de estar perto, né? Começou a desenvolver também esse esgotamento, esse exaurimento mental, principalmente mental, né? Físico e principalmente mental, das relações do trabalho. E aí esse termo ele vem para o meio do trabalho corporativo, né? Então o burnout aí ele passa a ser incorporado, o burnout ocupacional que a gente fala, ele é incorporado, ele faz parte agora. E aí dos anos 70 e 80 para cá esse conceito existia, tava lá meio que adormecido. E aí 2020 para cá, desenterrado, aí o negócio ferveu, né? E aí cresceu. Começou a dar um novo sentido. Tá. Realmente, aquela proposta, né, das etapas do desenvolvimento do burnout começou-se a efetivamente ser evidenciado pelo contexto que a gente viveu. Então vamos pegar isso daí. Quais são essas etapas, né? Porque são algumas características que vai surgindo no comportamento da pessoa, né? Para, digamos assim, é como se fosse uma pequena dor que vai surgindo, depois ela vai se intensificando, não é isso? Exato. Antes, posso fazer um merchan aqui? Faz o merchan, irmão. Cara, não poderia deixar de citar aqui ganhou uma caneca, né? A cortesia dos colegas tá da vendo? Jovem Pan. Aqui assim, quando vem pela segunda vez, ganha a caneca. Rapaz, não, e outra, não é água não, gente, é chocolatinho. Chocolatinho quente, né? Chocolatinho quente, meu. Obrigado, pessoal da Jovem Pan aqui, super bem recebido aqui. Você tá bom de comercial, hein? Não poderia deixar de agradecer os caras, né? E quais são, então, essas principais características, Luciano, que vai surgir? Legal isso. Excelente pergunta, Douglas, porque assim, é uma linha tênue tá. entre o estresse e o burnout, né?
E a própria pesquisa que eu estudei, enfim, alguns artigos que eu li, até para vir participar aqui do seu programa. Afiado, né? Afiado, estudado, né? Tá, se preparou, né? Não, esse é um assunto que eu venho já. Sim. Inclusive conversando com a minha equipe de trabalho há algum tempo, a gente percebe, eu percebo em mim, percebo em colegas, é fato, cara, é fato, né? Assim, todos nós estamos de alguma forma exauridos, né? Por algumas questões. Mas são 3 fases. Quais são elas? 3 fases. A primeira fase, cara, ele é o estresse crônico, é o excesso de carga horária, o excesso de trabalho. O excesso de informação, tudo que é excessivo, né? Que exagerado, né? Gera um estado de exaustão no indivíduo. Certo. Então a pessoa fica exausta. Tanto repetir aquilo, tanto fazer a mesma coisa ali. Tanto pensar, tanto raciocinar, aquela situação que você não vê perspectiva de mudança. Um sem fim, né? É uma jornada que não termina. Isso, uma jornada prolongada que leva a uma exaustão. Estresse crônico. Depois, meu amigo, vem uma segunda fase que quando começa a se agravar, aí a pessoa vivendo dia após dia, exaurido, né? Esgotado, chega no final do dia arrebentado. Vem o cinismo. Cinismo. É dito como a fase do cinismo. O que é a fase do cinismo, cara? É quando a pessoa fica tão... Como é que eu posso colocar? Ela fica tão... vidrada naquilo que ela faz, não vou dizer mecanizada, mas ela meio que torna ou faz se tornar as relações distantes. A pessoa começa a ter um distanciamento emocional daquilo que faz. Esfriando, ela esfria, né? Isso. Ela esfria. Então, essa fase... Para não sentir, né? A fase do cinismo é a fase em que a pessoa, ela trata um copo d'água da mesma forma que ela trata o indivíduo. Ela não separa mais. Isso aqui tá aqui, tá cá. Então ela não tem mais emoção no que faz. Ela já não consegue expressar ou reconhecer. Entendi. Nem amor, nem carinho, nem saudade. A pessoa vira zumbi. Entendi. Então aqui já começou a pegar na emoção ali, né? Aí a pessoa já tá numa fase mais grave, né? Tá meio que mecanizada, fazendo ali... no piloto automático ali. Inclusive, entra numa etapa muito séria, que é a síndrome do trabalho vazio, ou seja, a pessoa trabalha sem propósito nenhum, sem propósito, então aquilo é o fazer pelo fazer, meio que automático e só ali tocando. Então toda aquela sensação de satisfação, de prazer, de sentido, propósito, acaba se perdendo, a fase do cinismo. E por fim... que a última fase é a queda na redução da eficácia. Tá. A queda na redução é redundante, mas a redução da eficácia. Então a pessoa perde produtividade. A queda da entrega, né? Queda da entrega. E é inevitável, né? É a impotência da entrega, né? Porque por mais que a pessoa esteja engajada, como é até um termo utilizado, né, nesses conceitos do próprio burnout, a pessoa está engajada, mas ela não consegue mais entregar no mesmo nível. Tá. Ela não consegue mais, ela se esforça, mas ela não tem fôlego mais, ou seja, ela está esgotada, exaurida, ao ponto de não conseguir corresponder mais. E aí entra uma série de outras complicações, porque muitas vezes a pessoa começa a se culpar, a pessoa começa a achar que ela não tem a competência ou que ela não tem condição. E não é. É o conjunto ou o contexto do trabalho que vai condicionando a pessoa a desenvolver esse tipo de coisa. Sim. Isso daí, por exemplo, eu já dei um treinamento com um colega que é da área militar e nós chamamos esse treinamento de arte da guerra na prática. E a gente fica por uma imersão ali somente 24 horas. Não é algo, né? Nós ficamos aí por uma imersão de quanto tempo, né? E 24 horas não significou nada. Pressão, né? Tipo tropa de elite? Exatamente. Então nós fazemos isso com uma estratégia de desenvolvimento. E aí, em 24 horas, Luciano, o sargento falava assim pra mim, chega um momento, fala assim, cara, as pessoas começam a virar bicho. Ele falou desse jeito. Por quê? Sobrevivência, né? Porque você vê o comportamento mudando, primeiro tá numa situação de vaidade, de ego... E aí daqui a pouco vai mudando, você vai dando as atividades e vai se aprofundando. Chega uma hora, cara, que as pessoas elas começam a competir entre si e elas estão muito pensando somente na sobrevivência mesmo, né? Que é beber, comer, né? Não passar fome.
as necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow lá vem à tona. E aí teve um momento, durante algumas atividades, a gente começava a olhar, cara, as pessoas já estão tão presas naquele momento que ela não consegue raciocinar qualquer outro tipo de coisa. Robótica. Tá ali, ó. E aí ele falava assim, cara, olha só, começa a observar, as pessoas começam a virar bicho. Ou seja, porque a parte racional começa a desaparecer e fica só aquele bando, tá mais ou menos exatamente como você tá falando aí, né? Que então chega um momento que a pessoa ela começa a se afundar na questão de tanto o estresse crônico, o cinismo aí e essa queda da entrega, ela já não consegue mais perceber ou enxergar uma saída, não é isso? Exato. E aí é onde a empresa tem um papel importante. Eu acho que daí a gente, depois dessa contextualização, a gente acho que passa a tratar efetivamente a proposta de tema do encontro aqui. Sim. Porque a gestão de pessoas, e aí quando eu falo gestão de pessoas, não estou falando do RH. Aham. Vamos explicar. Né? Posso explicar isso aí, o que é gestão de pessoas? Por favor, deixa eu explicar o que é gestão de pessoas. Por favor. Gestão de pessoas não é o RH. O RH, o que ele faz? Ele é o departamento que organiza os controles, as ferramentas, as informações em relação à capacidade de cada profissional. Então, o RH ele faz uma parte da gestão de pessoas. Quem é que faz a gestão de pessoas é o líder que interage direto com o colaborador, que delega as tarefas, que deve dar feedback, que deve reconhecer, que deve promover, que deve dar direcionamento para que o colaborador faça o melhor através das informações que o RH entrega para ele em relação a motivadores, competências, habilidades, enfim. Agora, vem cá, quando você fala assim, a empresa, eu gosto de usar o seguinte, Luciano, a empresa ela é um ser irracional. Quem é o tomador de decisão é o dono, é o empresário, é o empreendedor, é um ser humano que, às vezes, projeta para dizer que é empresa, mas não é a empresa, é a mentalidade do dono. A minha empresa ela é o reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu falo. Não é algo que está desconectado de alguém. Então, gestão de pessoas é exatamente isso, é uma área onde tem que cuidar de diversas situações e principalmente a capacidade das entregas das pessoas. E quem faz a gestão de pessoas é o líder do setor, o líder imediato, seguindo uma filosofia e uma estratégia que deve ser direcionada pelos donos, pelos proprietários, pelos investidores das empresas. Então, Luciano, essa aí é a minha explicação sobre gestão de pessoas. Agora vamos lá, e as empresas então? Eu digo que todo gestor é um gestor de pessoas. Sou da área de finanças, tenho equipe, você tem que gerenciar pessoas. Exatamente. Sou da logística, tem equipe trabalhando, você tem que gerenciar pessoas. Então, independente da área, da produção, da logística, do comercial, de venda, sei lá, marketing, onde há pessoas trabalhando e tem um gestor, esse gestor precisa desempenhar o seu papel enquanto líder, né, comunicador, motivador, gestor de pessoas. Então, a gestão de pessoas não é com RH. A gestão de pessoas é com o gestor. Exatamente. Tá? Recrutamento, seleção, treinamento, cargos, salários, desempenho, outras políticas de RH. Aí sim é com RH. Né? Acho que é bom deixar claro. Sim, e a tomada de decisão é do gestor, é do líder. É aquele que vai adquirir esse profissional. Ele também tem que tomar as decisões baseado nos conhecimentos, nas técnicas de gestão de pessoas, porque senão, Luciano, o que acontece? O RH fez lá gestão de pessoas, né, fez psicologia organizacional, estudou coisa pra caramba, aí chega o líder do setor que não sabe gestão de pessoas e fala, não serve, não tá dando certo, mas não entende nada de gestão de pessoas. Então existe uma falha, aí é do departamento de RH, de interagir com os líderes de setor e ensinar a fazer a gestão de pessoas. Por quê? Precisa gerenciar 3 coisas. Gestão de pessoas, gestão de processo e gestão do produto. E os doninhos ficam mais preocupados com o produto e com o processo, tá dando certo? A melhoria do processo. E a melhoria da pessoa, queridão? Quando o cara tá estressado, quando o cara tá desanimado, quando o cara já não produz mais, quem é que cuida? Né? E aí entra naquilo que você falou, né, Luciano? Os problemas pessoais ficam em casa. É o caramba, é todo mundo, é uma coisa só, nós temos vida. Então, Luciano, baseado nessa introdução de gestão de pessoas, né? Como é possível, então, o líder, o gestor, o empresário, colocar na pauta a prioridade mesmo, sim, em pessoas, né? O ser humano na sua essência, né? Para que ele consiga restaurar de novo aquela
entrega, né? A queda da entrega, resgatar de novo a capacidade de produzir aquilo que ele tem condições. Ô Douglas, você traz algumas verdades interessantes, tá? Pelo menos para mim, são interessantes, são colocações importantes que eu defendo também. Talvez outros que possam assistir esse programa ao vivo ou posteriormente possam não concordar, mas eu concordo com o que você traz. E o que eu digo, né? Que é o momento de reflexão por parte das empresas, é o momento de olhar para dentro, né? Porque assim, 2020, 2021, a gente ficou muito preocupado com o produto, né? Com o serviço, com a sobrevivência do negócio. E se a gente olha de 2019 para trás, o discurso era: o maior patrimônio das empresas são as pessoas. Esse discurso já vinha. E aí, em 2020, esse discurso mudou um pouco, por causa da pandemia. E agora é hora de retomar esse olhar de 2019, ou até 2019. O maior patrimônio de uma empresa continua sendo as pessoas. Se a empresa sobreviveu, claro, foi estratégia, foi alterações, processos que mudaram, tecnologias, mas quem que operou tudo isso? Foi gente. Quem que segurou a onda? Foi gente. E eu não posso negligenciar nesse momento em que as pessoas estão fragilizadas, exauridas, esgotadas, no limite das suas cargas emocionais, de suportar, né, a condição. Eu não posso negligenciar e continuar nesse processo de exploração, nesse processo de... produziu mais, então vamos continuar, entendeu? Uhum. Não dá. Tanto, Douglas, que assim, tem algumas pesquisas em nível de Estados Unidos, a princípio, mas também já reflete no Brasil, e principalmente geração millennials, geração um pouco mais jovem, que surpreendentemente estão pedindo desligamento das empresas. Sim, tá havendo uma grande... A taxa de solicitação de desligamento cresceu altíssima demais. E parte do entendimento do motivo desse processo é exatamente essa condição, ou falta dela, né, que as empresas têm promovido. Falta de expectativa de crescimento, falta de reconhecimento, falta de feedback, falta de comunicação, falta de reconhecimento, sei lá. Tratar gente como gente. Exatamente. Então, assim, retomar aquelas políticas ou aquele entendimento que a gente tinha lá de 2019 para antes pandemia, está na hora de retomar. Luciano, e quem é o responsável dentro da organização para olhar para isso e apresentar também como um indicador, né? Porque vai apresentar um indicador do produto, né? A rentabilidade, a entrega, a qualidade, a satisfação do cliente externo, né? E o interno. Quem é o responsável para cuidar disso, para tratar disso e para levar para a diretoria, para os doninhos da empresa, observar que isso é tão importante quanto o produto, quanto a marca, quanto qualquer outro tipo de coisa? Douglas, a gente pode entender dois caminhos, né? O próprio setor de RH é um caminho, acho que é importante, tem responsabilidade direta sobre isso, de observar, de perceber, de ter a sensibilidade do que está acontecendo no clima da empresa, na condição dos trabalhadores, seja por número de absenteísmo, rotatividade, de faltas ao trabalho, de atestado, sei lá, né? Uhum. De percepção do dia a dia, do semblante das pessoas. Conversas com gestores, eu acho que aí sim fazer propostas, né, de intervenção, de políticas, né, de mobilização de pessoas, de engajamento, de retomada desse processo. Eu já volto no RH, porque o RH ainda tem uma outra responsabilidade, que é a retomada do trabalho presencial. Eu já volto no RH. A outra parte é o gestor. Eu sou gerente de produção, sou gerente de logística, sou gerente de comercial, sou gerente de tecnologia, sei lá. Sou um gestor dentro da empresa. Mais do que ninguém, eu sou o cara ou a pessoa que vai olhar para as pessoas que estão ali comigo e vou sentir como elas estão. Uhum. Que eu vou olhar, conversar, seja virtualmente ou presencialmente, e vou ter condição de falar, essa pessoa
tá precisando de ajuda, as pessoas tá precisando de um apoio, precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida, sei lá. Uma coisa é isso que você falou aqui, né? A pessoa fala, mas o outro não escutou, né? Isso. Que é um outro problema, né? E, ô Douglas, e aí o que acontece? Muitas vezes o funcionário, ele tá gritando dentro da empresa. Ele tá gritando, mas não gritando verbalmente. Sim. Ele tá gritando em comportamento, ele tá gritando em não entrega, ele tá gritando, ele tá dando sinais de que ele não tá bem. Ele tá levantando a mão, falando, me ajudem. Né? As pessoas parecem que estão com muita pressa agora, né, Luciano? Sabe assim? Uma sensação de sim. Efeito TikTok. Efeito TikTok. Sabe TikTok? TikTok, né, cresceu absurdamente esses últimos 2 anos. É uma fuga, né? Isso é uma grande fuga. Não, mas é que no TikTok você tá num lugar, de repente você faz um efeito de um clique e você tá em outro. Então, meu filho, por exemplo, né? Sim. Ele acha que fazer assim, vou pedir uma pizza. Eu acho que é assim, né? 40 minutos pra chegar. Não, é muito Aí ele fala assim, nossa, que demora. Eu falo, calma, não é TikTok, meu. Não é fazer assim, a pizza tá aqui, né? Então tem disso. Agora, voltando ao RH, se você me permite, claro. Douglas, o RH, e claro, em parceria com os gestores de área, tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de uma retomada do trabalho em loco, né? Do trabalho presencial. Pegar de volta o computador, a cadeirinha e voltar para a empresa agora. Exato. Vamos retirar lá os equipamentos que foram lá para o home office e trazer agora para a empresa novamente. Esse acolhimento, essa nova integração, entendeu? É um novo momento, são novas pessoas. Depois de tudo que a gente passou, nós não somos os mesmos. Sim. O acúmulo das experiências vividas, como você falou, dificuldades, traumas, perdas, alegrias e tristezas, decisões, nós não somos os mesmos. A gente precisa se reconhecer novamente. A gente precisa conhecer e nos conhecer Luciano, novamente. Para tratar uma doença, a primeira coisa tem que reconhecer que está doente, né? Para tratar alguém que está com problema, tem que reconhecer, né? Um tratamento só é possível ter a cura quando realmente eu preciso de ajuda. Eu estou doente, eu não estou bem. Então, no ambiente de trabalho, provavelmente, como você falou no início, né? Estou sorrindo, né? Quer dizer que... E outra coisa, que é essa questão da... Ô Douglas, deixa eu fazer uma piada aqui, cara. Pega lá o gancho. Não, eu perco, né? A gente perde o programa, mas não perde a piada. Manda lá. Eu tô sorrindo, mas eu tô te entregando um atestado. Entendi. Entendeu? Tá mais ou menos assim. Eu tô sorrindo. Por quê? Porque a empresa me obriga a sorrir. Sim. Mas eu tô te entregando um atestado que por dentro eu não tô bem. Sim. É isso que tá acontecendo nas empresas, cara. E outra coisa que reforça muito, que é a questão do cuidado excessivo com essa aparência nas redes sociais, né? Porque tem que mostrar que tá bem, que tá feliz, que tá num ambiente legal. Cara, é um exagero disso, né? Essa propaganda aí de uma exposição muito frequente cara, para mim tem que ter um pouco de equilíbrio. Ok, né? A gente precisa se posicionar, precisa aparecer nas redes sociais, precisa defender alguma coisa ou outra. Mas esse exagero também, Luciano, entra também num pouco de estresse também, né? Gera um pouco de estresse, porque a pessoa ela começa a acreditar que ela é a própria imagem e acaba arrebentando com outras áreas, não é isso? Sim. E a gente precisa cuidar disso, né? Acho que já desde o começo da pandemia falava-se muito na questão do autocuidado, de autoobservação, mindfulness, né? De exercícios de meditação e tal. E tudo isso já vinha prevendo que a pandemia não seria uma corrida de 100 metros, seria uma maratona e que duraria muito tempo e que se a gente não cuidasse, né, a gente talvez não chegaria bem ao final. E é isso que está acontecendo. Sim. A gente gastou muita energia lá naquele começo, achando que era uma quarentena de 40 dias. Foi uma quarentena de 2 anos e pouco já. Tá parecendo do tempo da jornada lá de Moisés, né? Era para ser uma coisa de 40 dias lá e deu 40 anos. Né? E aí gastou toda a energia, gastou tudo que tinha no começo e o que sobra pro final? Aí a pessoa, né, passou a viver essa exaustão. Sim. Né? Você trouxe aí alguns dados estatísticos, não trouxe? Em relação à pesquisa que foi feita, como que é isso? Tem alguns dados aqui, deixa eu localizar aqui, Douglas. E só antes de falar sobre esses dados,
Só comentar, né? Então, a gestão de RH, o setor de RH tem papel importante, tem uma função extremamente significativa na criação, retomada, né, na do retomada, retorno, né? na criação de políticas. Porque assim, a gente fala, o líder, o gestor tem que cuidar da equipe. Mas quem cuida do gestor? Uhum. Quem cuida do RH também? Uhum. Né? Porque o RH também sofreu uma Isso, pressão gigante nesse momento. Né? De ter que cuidar das questões de segurança, de higienização, distanciamento. Né? O RH também sofreu uma pressão. E esse profissional também ficou exaurido. O gestor também. Quem cuida do gestor? Então, aí, o empreendedor também. Para cobrar, então, a gente sabe quem cobra, né? Então, cara, assim, se a gente pensar, por isso que eu falei, ninguém está bem. Ninguém está bem. E a gente precisa olhar um pro outro e falar, cara, eu também não tô bem. Você tá bem? Não tô, não. Então vamos se ajudar? Vamos se ajudar. Vamos tomar um para dar uma aliviada? A né? caneca a gente já ganhou, né? A caneca tá aqui, ó. Então, agora acabou o chocolate, vamos pôr o uísque agora. Então, acho que passa por isso, dessa humildade, entende? Essa diminuição, a diminuição dessa arrogância corporativa. A gente brinca, né? Essa arrogância corporativa, essa coisa. Não, cara, é humano, é ser humano, é gente com gente, lidando com gente, é gente que produz resultado. E a gente faz isso para atender gente. Uhum. Você não produz para máquina, você produz para atender uma necessidade humana, um produto, um serviço que é para pessoa. Então, assim, cara, a gente vive novamente. E aí, no meio disso da confusão toda, a gente tem inteligência artificial, agora a onda do metaverso, sabe? Coisas que vão deixando cada vez mais ainda cibernético a coisa, né? Condicionando mais para esse cinismo mundo. Para o cinismo, exato. Para esse distanciamento psicológico e emocional um do outro. Os jogos já são assim, os jogos já vinham trazendo isso. Exato. Né? E a própria pesquisa traz, né, que o fato de você só se relacionar pelo online, por videoconferência ou por recursos online, ele também te traz essa condição do cinismo. Porque você perde esse contato, esse calor. Sim. Igual a gente veio no carro conversando, trocando ideia. Perde isso. Sim. Você conversa, você marca uma reunião online, você abre a reunião, trata a pauta, fecha, acabou. Então é frio. É uma coisa um pouco mais fria. É claro, você brinca, conta piada também, mas não é a mesma coisa. Sim. Né? De uma vida... relacional presencial e tal, né? Então, isso tem acontecido, Douglas. Então, a gente tem hoje uma estatística que é norte-americana, não é brasileira. Essa pesquisa ainda está em nível dos Estados Unidos, não chegou, né, ao ponto do desenvolvimento no Brasil, mas a gente tem cerca de 77% de pessoas que se declaram exauridas. 77? 77. Que é um indicador muito alto nesse processo. 55% estão no limbo. Né? Estão ali entre, sei lá, a exaustão e o cinismo. Né? Estão no meio termo. Tá. Entende? Então, é um número muito alto. Preocupante. Tanto que, em janeiro desse ano, o burnout ele foi declarado como uma doença ocupacional. Né? E tem, inclusive, até o CID, acho que o CID-11. Tá. Para quem é o código, né, de doenças ocupacionais, é o CID-11, se eu não estiver enganado. Posso até confirmar aqui, mas acho que é o CID-11, se eu não estiver enganado. Tá. Então a gente tem uma nova realidade de gestão e de convivência empresarial. E a gente não pode negligenciar isso. Acho que esse é o ponto que eu trago, acho que a provocação, a reflexão que essa pauta nos traz. E a gente não pode fingir, entende? Porque tem muita empresa... Tem que reconhecer. Tem muita empresa, cara, que diz que faz, diz que vai fazer, coloca, né, em uma série de miguezinho. De situações, mas efetivamente continuam cobrando com a mesma veracidade as pessoas. Continuam exigindo dali para mais e minimamente reconhece que a pessoa... talvez esteja numa condição que não esteja ao ponto de entregar ou produzir. Você sabe uma coisa, Luciano, que pelo menos isso eu pratico.
Eu gosto de brincar nos meus treinamentos, né? Que eu sou homem de ferro, né? Nos meus treinamentos eu uso a expressão que eu sou homem de ferro. Cara, eu não sou homem de ferro. Eu sou homem humano, cara. Não tem armadura nenhuma. Mas uma coisa, Luciano, que eu pratico é comunicar para minha família as situações. Agora há pouco, você ficou impressionado que o Danilo já completou 17 anos, cara. Então, você vê, faz... Você falou, tá com o quê? Fez 15? Eu falei, que 15? Tá com 17. 17, tá trabalhando. Tá trabalhando, cara. Entendeu? Já foi, meu amigo. Ó, então, o que eu quero dizer pra você que não está ouvindo? Poxa, como que resolve? Então, vamos lá. Vamos... A pergunta aqui, tá no chat aqui, Douglas. Sim, então, eu tô vendo aqui, ó. Vamos aqui, lá. Ó. Professora Elisângela. E aí, professora, tudo bem? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para professor Adriano, parceiraço aqui, professora Elisângela também, professora Lurdinha aqui, professora Lourdes Ó, vai Rocha. compartilhando nosso vídeo aí, ó. Ó, que legal, o pessoal tá aqui, parceiros, sabem do que eu tô falando aqui, né? A gente convive, a gente tem experiência, a gente troca, a gente conversa. Gostaria até de ter mais, né? Mas a rotina muitas vezes consome. A gente tem passado por isso, né? Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e resolvendo pouca coisas importantes, né? Luciano, aqui, ó, o tempo já tá indo, irmão. Falta 15 minutos para acabar o negócio aqui. Ô, louco, Doguinho. É muito rápido. Tem que comprar mais tempo na rádio. Vou comprar aqui, mais rapaz. tempo, cara. Tem que ver esse negócio. Cadê aí. O patrocínio? Ó, o patrocínio. Vamos vender essa caneca aí, vamos ver se a gente consegue por uma meia hora. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar um pouquinho. As questões das características do comportamento, então, você falou um pouco, a gente não se aprofundou, mas vamos pensar agora na solução, não é? Verdade. A gente já identificou algumas situações, eu acredito que o pessoal já se identificou, né? Se fizesse uma nova pesquisa aqui, talvez de quem está assistindo aí, estaria uns 80%, talvez ou mais. Particularmente eu trabalho uma disciplina, está acontecendo uma disciplina, né? Que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar ela como professor, na área de motivação. Tá. Motivação de indivíduos. E como motivar, né, nessa situação? Não, e aí vai vendo. E eu baseado nessa pesquisa que eu li, que eu pesquisei, até para me preparar para a disciplina e aqui para a nossa pauta, tem um pequeno questionário ali que estrutura o diagnóstico. Você mandou esse, não é? Isso, e eu compartilhei nas redes sociais, já tem quase 300 participações. Ó, a Jenny tá gostando aqui, ó. Tem quase 300 participações nesse questionário e depois do período que eu estabeleci para coleta de dados, eu vou compartilhar os resultados. Tá. E é interessante o quanto as pessoas se reconhecem nesse estágio, não é o estágio final, vamos dizer assim, né? Do limite, mas nesse estágio ali de intermediário para... tá no caminho, né? Tá no limiar da coisa ali, entre o esgotamento, sabe? Entre o esgotamento e o cinismo. E aí, por várias situações e várias respostas lá, a gente consegue ter essa interpretação. Sim. Então, a gente vê que isso é real, está acontecendo, né? E uma das coisas em relação a ajudar, o que eu estava falando é o seguinte, né? É comunicar. Então, por exemplo, dentro de casa, naquela situação de estresse, trabalhando dentro de casa. Pô, lembra, eu e você, quantas lives nós fizemos também, né? Você lembra, cara? A gente bolando uma estratégia para não sei o que. Tá, nós fizemos bacana. Tem bastante vídeo nosso aí, quem quiser assistir depois. Mas o que eu quero dizer? Precisa comunicar que não está bem. Então, eu chegava para os meus filhos e falava assim, filho, vem cá, cara. A situação tá assim. O pai tá um pouco nervoso, por causa disso e tal coisa, não sei o que. O pai precisa de silêncio, porque tô em casa, não sei o que. E aí até eles compreenderem isso, então, uma coisa importante, né? é comunicar, explicar a situação. Teve algumas vezes que eu tive que falar assim, filho, vem cá, olha, o papai tá dizendo o seguinte, olha, é isso, é isso, é isso. Por favor, eu comuniquei várias vezes. E depois eles começaram a... Lógico, então numa idade bacana, né? 15, 17 anos, a compreensão já é diferente, né? Quando começou, eles estavam com 15, 13, né? Já estão trabalhando. Então... Daqui a pouco estão casados. O respeito, entende, Luciano? É comunicar e pedir perdão também. É uma palavra extremamente importante dentro de casa. Falar assim, me perdoa, eu errei, estava nervoso, estava bravo, estava triste, a situação está assim, as condições financeiras não estão favoráveis, os negócios não acontecem, é muita reunião e pouco resultado, é tudo protelando depois. Então... pensando nesse caminho de uma ajuda, Luciano, não uma cura, mas para aquele que está nos ouvindo aqui, quais seriam algumas situações para começar a evoluir? Primeiro é reconhecer que está passando por isso. E o segundo, dali para frente, o que você consegue trazer de direcionamento para ajudar as pessoas a não se afundar nisso? Ô Douglas, eu acho que eu tenho convicção de que, primeiro,
essa auto-observação, esse auto-monitoramento, auto-observação, ela é extremamente importante. Tá. Porque é o momento que a gente para conversar com a gente mesmo. Sabe aquela conversa interna que você às vezes está tomando um banho, está no carro. Momento do silêncio ali, né? Momento seu com você mesmo e você reconhece e fala, pô, não tá legal, não tá bem. Algumas situações a gente consegue tomar decisões já, né? Outras a gente precisa conversar, dialogar. Acho que esse é um ponto. A conexão ou reconexão das pessoas com o físico, com o labor físico, né? Com esse trabalho, com a vida cotidiana. Não digo não só o trabalho, né? Com a vida cotidiana, talvez como a gente tinha antes da pandemia, que é um momento aí de adaptação, porque a gente custou virar por esse modelo teletrabalho ou alguma coisa assim. E agora a gente precisa voltar. As caminhadas, por exemplo. Então, as bikes. Acabou, né? É? Então a gente precisa retomar. Uhum. E aí é condicionamento novamente. Assim a gente ganha condicionamento e perde condicionamento. Então a gente precisa retomar. A questão em termos de trabalho, eu acho que o exercício da tolerância, da empatia, como você falou, da comunicação, eu digo diálogo, né? Do ouvir, do se falar. E você fala da tolerância, assim, não é você assim, errou, tá? Não, mas é tolerar no sentido assim de você ter a condição emocional de não sair de si ou perder o seu controle por qualquer coisa. Porque a gente está num momento de esgotamento, de estresse, em que o baldinho tá cheio, cara. Uhum. Às vezes uma coisinha que acontece, para você é muito. Uhum. E talvez não seja, né? Então acho que esse controle, essa autogestão emocional é importante. É claro que sozinho ninguém consegue, né? O colaborador, o profissional talvez não vai conseguir. Aí onde a empresa tem um papel importante de retomar treinamentos comportamentais, treinamentos de desenvolvimento, treinamento de autoconhecimento, treinamento de integração entre as pessoas. Várias frentes podem ser trabalhadas, novas políticas empresariais, participação das pessoas, envolvimento das pessoas em níveis, né, de decisão e alguma coisa assim, para a pessoa se sentir pertencente novamente àquela empresa. É uma reintegração. Uma reintegração. E não tem muito segredo, Douglas. Uhum. São pequenas medidas. Sim, coisa simples. Como eu falei, é retomar aquele pensamento de que o ser humano é o maior patrimônio das empresas, que a gente sempre discursava até 2019. Uhum. E que em 2020 a gente teve que suspender um pouquinho porque o momento exigiu. Então acho que é retomar um pouco disso. Tá? Acho que a questão do feedback, né, o feedback no sentido de mão dupla, né, tanto para o colaborador, mas também para a gestão. Acho que essa transparência, lembra tal da transparência na comunicação que a gente sempre fala há décadas, né? Essa transparência na comunicação é essencial, são detalhes. E a própria matéria, eu vou falar pela minha experiência também, acho que a sua também conta muito nesse momento, mas são esses pequenos esforços da gestão e que você não precisa do diretor. Não precisa vir tão alto, né? Não, agora criou. Alguém tem que mandar, criou um né? projeto, criou um programa. Não, cara, é você, no seu dia a dia, que vai fazer a diferença na vida. Não precisa de muito investimento para isso, né? Não precisa. Você, no seu dia a dia, ajuda para o seu colega, o teu colega te ajuda, o teu gestor te ajuda, você ajuda o gestor. São essas pequenas trocas, né? Que a gente vai suportando esse momento, vai conseguindo enfrentar esse momento, né? Geralmente quando eu dou meus treinamentos, né, eu estou falando sobre estratégia, organização e tudo mais, porque a empresa ela tá lá virada do avesso, né? Eu começo a usar algumas colocações explicando e fazendo assim, organiza o processo, conduz uma reunião, melhora o que. Aí eu uso exemplo assim, tipo uma empresa. Só para comparar, não precisa ter uma ideia do que eu estou falando, é tipo uma empresa, né? Só para poder, puxa, cara, quer dizer que o meu ainda não é uma empresa? E agora, isso que você fala, então, esse tipo de situação é tipo ser humano, tipo tratar gente. Tipo ser amigo de alguém. Ser amigo de alguém? Entendi, agora fica mais fácil compreender, né? Tipo respeitar o outro. Respeitar o ser humano, né?
Tipo, olhar pro outro e falar, cara, ali tem um ser humano com sentimento, com dores, com dificuldades, que tem família, que eu não sei o que tá acontecendo, que eu preciso perguntar para ele. E uma das coisas, né, Luciano, você sabe disso, né, que as pesquisas já provam, que o maior medo das pessoas é de se comunicar, né, é a comunicação em público, né, falar. E às vezes, quando tá na situação dessa, a pessoa se cala, aí vai estourar a garganta, vai vir problemas no físico mesmo, vai explodir isso no corpo, não é? Sim, sim, porque é o estresse, né? Gera aquela ansiedade e acaba manifestando no físico. No físico. Então, assim, gente, não existe uma receita de bolo. Eu acho que cada pessoa tem uma realidade, tem uma dificuldade. Quem tem criança pequena, que ficou sem escola, enfrentou um tipo de dificuldade. Outras pessoas que não tinham estrutura de trabalho em casa enfrentaram outras dificuldades. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que têm famílias numerosas. Você vê que são N realidades e que todas têm o seu sentido, todas têm as suas dores, né? Têm as suas dificuldades. E que naquele momento lá de 2020, a gente foi forte, né? Todos nós fomos fortes o suficientes para suportar tudo isso. E agora a empresa, de uma forma geral, a gestão empresarial de uma forma geral, também precisa, neste momento, parar e olhar um pouco e falar como é que está o ânimo dessa equipe agora, depois de 2 anos desse enfrentamento. Luciano, você sempre usava nos treinamentos aquela música lá me fugiu aqui agora, mas que o cara tinha que parar um pouco, né? Desacelerar um pouco, lembra? Tinha Paciência do Lenine. É uma música... Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma... A vida não para. Nossa, a música é sensacional. Arrepia, cara. Arrepia, cara. Arrepia. E ela tem tudo a ver. Quantas vezes a gente usou isso, né? Nos treinamentos, com as pessoas com aquela correria. E é exatamente isso. Às vezes a vida pede um pouco mais de calma. Agora é hora de dar uma pausa. Acho que o ponto central da nossa conversa é esse. É o momento de auto-observar e observar o outro. E aí, ó, vamos lá. Tá chegando no finalzinho já, ó. Tem uma imagem que você usava nas transparências dos nossos treinamentos. Eu nunca mais achei aquela imagem. Se você tiver, manda pra mim, né? Que é aquela quando fala no processo da demissão, lembra? Que tinha lá, mostra lá... Vai pro fundo do poço. O cara tem o choque, aí vem a queda, né? A negação... Isso, a realidade. Aí chega lá no fundo do poço, a aceitação. Cai lá no fundo, aceitei. Aí depois vem a retomada e até sair. Então, eu entendo que a gente, passando por esse processo, é aquela imagem. Vem cá, caímos num buraco. Agora, pera aí, gente, calma. Negamos. Né? Rejeitamos, negamos, relutamos, mas aceitamos. Isso, agora a gente tá no fundo do poço. Beleza, estamos sentadinhos aqui. Pera aí, então agora, pausa, para não ficar pisando um no outro para sair desse buraco. Vamos respirar, vamos dar uma olhada, vamos ver os recursos que a gente tem, quem são as pessoas que nós temos aqui. E agora vamos nos unir para sair daqui, para poder, então, sair. Eu acho que tem tudo a ver em relação a essa situação, né? E eu pontuei aqui, Luciano. Primeiro, reconhecer, né? Segundo, comunicar os que estão perto. Pedir perdão, né? Porque as pessoas erram, cara. Tem muita gente magoada aí, cara. Um pedido de perdão, um abraço, né? Reconhecer as emoções. Reconhecer as emoções, aceitar as emoções, né? Reconhecer e aceitar. Fazer atividade física, né? Pedir ajuda. Vou anotar essa. Anota aí. Atividade física. Anota aí, vamos voltar a caminhar, né? Pedir ajuda para as pessoas certas também, não é? Isso é importante. Tem uma expressão que eu gosto de usar, que às vezes a gente pede ajuda para conselheiros do caos. Você lembra? Porque às vezes a pessoa, ao invés de te ajudar, ela te cria mais caos ainda. Né? E também, quando alguém pedir ajuda, não fala assim, cara, deixa eu contar a minha história como tá. Né? Pedir ajuda e o reforço... O ser humano é craque nisso, viu? Agora... Não, o cara vai... Ô Douglas, é o seguinte, o ser humano ele é competitivo, cara. Até pra tragédia, até pras doenças, meu. Você fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. Não, e eu então? Aí nossa, eu machuquei aqui, não, mas eu quebrei ali. E o último estágio aqui é, de novo, o fortalecimento espiritual. Buscar de novo a espiritualidade, não é? Então, o desabafar, o orar, o chorar, né? O agradecer. Ontem mesmo eu saí para comprar pão logo de manhã e conversei com Deus. Falei, Deus, tá difícil aqui. Não tá fácil não. Rasguei o verbo mesmo, cara, de verdade.
E chegou no final da tarde, Ô, cara, negócios começaram a acontecer. Que bom. Glória a Deus. Ô Douglas, e assim, cara, muitas vezes a gente tá pode acontecer da gente estar meio sem esperança, meio desesperançoso, né? De não conseguir enxergar muita perspectiva, meio... Desanimado, abatido, né? Observe-se que você pode estar na fase do cinismo, daquela segunda fase do burnout. Você passou por um momento de alto estresse prolongado, que é o que a gente tem vivido, e talvez você esteja nessa etapa. E talvez o simples fato de você se auto-observar e reconhecer... Já alivia. E você já consegue mudar ou elaborar uma estratégia... Consegue se reorganizar, voltar a pensar de novo. Exatamente. Então esse estado, né, de consciência, de pensamento sobre si, sobre o outro, e eu sempre comento, né, acho que a gente precisa ajudar o colega, às vezes, porque a gente tem dificuldade de falar, eu tô com um problema, eu tô com dificuldade, e às vezes a pessoa vai guardando, a gente percebe e o colega não fala. Então, se você tem proximidade, tem afinidade... Você lembra de um filme Pode ajudar. Do que as mulheres pensam, do Mel Gibson. Não sei se você lembra desse filme, do que as mulheres pensam. Antigo que dói. Não. Não? Não lembro. Você é muito garoto ainda, né, Luciano? Obrigado. Tem um filme do Mel Gibson que é do que as mulheres gostam. Do que as mulheres gostam, do que as mulheres pensam, se eu não me engano. E acontece uma situação lá, ele passa a escutar os pensamentos das mulheres. E aí ele usa isso como uma estratégia para fazer negócios. E aí ele começa a escutar, por exemplo, uma estagiária que está querendo se suicidar. E aí ele sente compaixão e ele começa a observar diferente. Então, a gente não precisa desse poder para entender o pensamento do outro, mas a gente tem que ter aquela sensibilidade para, cara, ele não está bem, e poder escutar um pouco também e falar também, né? Essa troca para que dê uma fortalecida. Não é? O Douglas, e tudo isso que a gente está conversando aqui, cara, se falar para você que isso aqui é novo, isso aqui é do agora, eu acho que teve uma guinada em função da pandemia 2020 para cá. Então teve aí talvez um novo entendimento, mas o estudo sobre burnout é de 1926. E Durkheim, né, que é vamos dizer assim, um cientista da área da sociologia, ele estuda o suicídio antes, sei lá, final do século XIX, cara. Início do século XX. Ele já estuda esse comportamento, né, que é o ponto limite que chega o ser humano. Então, para a gente ver que o que a gente vive hoje talvez tem moldes diferentes, né, tem situações e contextos diferentes, mas que é uma dor do ser humano, já é uma situação que há século. Que eu posso dizer aí que desde quando o ser humano passou a trabalhar, né, nesse regime que a gente tem industrial, essa parte toda aí de revolução industrial, de construção de sociedades, cidades e metrópoles e tal, a gente já vem enfrentando. Isso não é novo. Sim. Luciano, deixa eu dar um recado aqui, notícia boa, né? Expo Ingá 2022 tá aí, tá chegando. Várias oportunidades de trabalho para você que estava aí de repente parado e quer aproveitar esse momento aí. Eu deixei aqui no link do vídeo o link que projeta para as profissões. Então, se você quer trabalhar, clique, né? Marque ali as profissões de interesse e compartilhe com as pessoas por uma grande oportunidade aí, temporária, mas já para você estar retomando de novo, né? Retomar um pouco da alegria. Luciano, estamos chegando ao final. E aí eu vou jogar um desafio aqui pra você, cara. Rapaz, eu tô acabando aqui, mas agora você se vira, negão. Ó, seus contatos você já passou ali, né? Quem quiser te encontrar, fala rapidinho teu LinkedIn que eu vou jogar o desafio rapidinho. Vai lá. O LinkedIn é Luciano Santana Pereira, Instagram @prof.lucianosantana. E o Pix pra pagar os boleteu, qual que é? Brincadeira. É o CPF ou é o... Né? Mas beleza. Luciano, seguinte, você puxou ali a paciência. Eu sei que você é um cantor, você toca, hoje não tá violão. Encerra aí, dá lá puxada. Né? Vai lá. Pessoal, até a próxima. O Luciano vai terminar cantando aqui, vai. Vai lá, Luciano. Puxa aí.
Vamos lá, Lenine, paciência, pessoal. Depois vocês procurem aí o acústico do Lenine, né? Uma versão dele acústica é linda, a música é linda, a letra é linda. Não é nova, mas é sensacional. Então ela diz mais ou menos assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto... eu não lembro agora. Mas tá ótimo. Show enquanto todo mundo espera a cura do mal. Aham. E a rotina... Não lembro agora. Enfim, encerra aí, vai. Deu. Mas show de bola. É isso aí, Luciano. A vida não para, né? A vida não para. E a gente precisa um pouco mais de calma. Gente, vamos lá. Tá aí a palhinha do Luciano. Outro dia você traz o violão aqui, Luciano. Você avisa, né? Não, se vira, negócio. Ó, gente, valeu o negócio de carreira. Chegamos no limite aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida. Luciano, Deus abençoe a sua vida também. Amém. Vamos sair desse... Vamos nos unir aqui para termos sucesso e crescermos juntos. Só uma palavra. Vai lá, a última. Obrigado. Eu fico feliz que você está aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.